Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e espero também que vocês estejam vindo do nosso último vídeo, né? Que nós resolvemos questões inéditas. Hoje nós iremos resolver questões voltadas aqui para concurso. A maioria delas é da banca CESP, tá? E aí também a gente vai ter algumas outras bancas aqui incluso, porque eu tentei trazer a maioria das questões da banca CESP, tendo em vista que o assunto de batimetria, ele é voltado aí para o concurso da Embrapa, né? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, curte, comenta, compartilha, assiste essa aula. Espero que eu esteja conseguindo aí trazer conhecimento para vocês, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Primeira questão aí do ano de 2024, tá bom? Na área mecânica aí da Petrobras, diz o seguinte: a batimetria é a relação entre as dimensões de um objeto no desenho e suas dimensões reais. Essa questão ela tá certa, tá errada? O que é que vocês acham aí dessa questão? Olha, gente, é o seguinte, essa questão, ela está errada, tá? É uma questão errada. Por quê? Porque a batimetria, ela não tem relação com dimensão de um objeto no desenho. A relação desse objeto no desenho está mais voltado para escala. O que é escala? Escala é justamente isso. É as dimensões de um objeto no desenho e suas dimensões reais. Tendo isso em vista, a gente sabe que a batimetria ela não vai ter essa relação com a proporção ou a escala entre as dimensões de um objeto em um desenho e suas dimensões reais. E isso aí é o conceito de escala. A escala, a gente sabe que ela é amplamente utilizada em desenhos técnicos e projetos de engenharia. O que é a batimetria? A batimetria, gente, ela vai se referir ao estudo da profundidade de corpos d'água. Né? Além disso, também, além desses estudos de corpos d'água, ela também mapeia o relevo submerso. Então, a técnica de batimetria ela vai ser usada ali para medir e representar graficamente as características do fundo dos rios, dos lagos, reservatórios, oceanos. E o objetivo da batimetria é entender a tomografia submersa. Então, essa questão aqui ela está errada porque ela confunde o conceito de batimetria com o de escala, tá bom? Nós temos a nossa resposta aqui, tá informando que o enunciado da questão refere-se à escala, tá? Então, o correto seria escala e não batimetria, tá certo? Nossa segunda questão aí do ano de 2013. Lembrando para vocês que as questões elas estão misturadas, nós temos questões de 2010, 2012, 2024, 2013, tá bom? E em 2013, Banca CESP, técnico em Geociências, diz o seguinte: a morfologia dos reservatórios é obtida a partir de levantamentos batimétricos na sua área molhada e por levantamentos geodésios ou aeroespaciais na sua área seca, devendo-se empregar o mesmo referencial altimétrico para ambos os levantamentos. Então, tá certo ou tá errado aí, gente? O que que vocês acham da nossa segunda questão? Hum? Essa questão ela está correta, é uma alternativa certa, por quê? Bora lá. A morfologia dos reservatórios, ela é determinada, né, por levantamentos que abrangem tanto a área molhada, que são áreas molhadas, a gente pode considerar como submersa, tá? Quanto às áreas secas, que são as áreas expostas, né? Aqui, ó, áreas secas a gente pode considerar como áreas expostas. E o levantamento batimétrico, ele é utilizado aí para mapear o relevo submerso, ou seja, ele é utilizado para mapear essa área molhada.
Ou seja, a área molhada ela pode ser desse reservatório, pode ser área molhada de um rio, de uma barragem. E esse levantamento batimétrico, ele vai identificar a profundidade e também o formato do fundo. Já esses levantamentos geodésicos ou os aeroespaciais, eles são utilizados aí para mapear essa área seca, que é a área exposta. E geralmente é usado drones, né? Imagens de satélite ou levantamentos topográficos. Para garantir que para garantir aí que a, a precisão, né, para garantir a precisão e a coerência entre os dados das áreas, é essencial usar o mesmo referencial altimétrico, né, como o nível do mar, ou um tadum geodésico comum, o que eu vou até botar aqui, gente, que eu tenho falado disso. Deixa eu apagar aqui, mas eu não tenho, eu acho que eu não me lembro de ter explicado na aula passada. Tadum, geodésio, geodé, geodésio, botar geodésico, tá aqui, geodésico. O que é o tadum geodésico comum, gente? Para quem não sabe, o tadum geodésico comum, ele é um sistema de referência, né? E esse sistema de referência, ele vai definir ali as coordenadas geográficas de pontos da Terra. Basicamente isso, tá bom? E utilizando o nível do mar ou o dado geodésico, vai evitar, né, a discrepância entre as altitudes registradas nos dois tipos de levantamento e, além disso, vai assegurar uma representação precisa ali da morfologia do reservatório como um todo. Portanto, nós temos aí que a nossa alternativa, ela é uma alternativa correta, certo? Temos aqui a nossa justificativa. Alternativa certa, que a morfologia dos reservatórios é determinada por levantamentos que abrangem tanto a área molhada, que são as áreas submersas, quanto as áreas secas, que são as áreas expostas, tá bom? Terceira questão diz o seguinte: a batimetria tem a função de medir a influência das ondas na resistência estrutural nas obras de acostamento. E aí, vocês acham que tá certa ou tá errada essa questão? Hum? Gente, só essa questão aqui, ela tá errada, tá? É uma questão errada. Por quê? Nós sabemos que a batimetria, ela é uma técnica que vai ser utilizada ali para medir a profundidade de corpos de água. E vai, além disso, ela vai mapear o relevo submerso. O principal objetivo da batimetria é fornecer informações sobre a topografia do fundo. Pode ser do mar, do rio, dos lagos ou dos reservatórios. Vou botar aqui, ó, batimetria. Seu principal objetivo. Ficou feio, né? Seu principal objetivo, objetivo é fornecer informações sobre a topografia do fundo dos rios, mares, lagos, reservatórios, reservatórios e etc, né? Então, ela não tem
a função de medir a influência das ondas. Não de forma direta, ou seja, ela não mede, a batimetria ela não mede diretamente a influência das ondas, né, na resistência estrutural de ondas de acostamento. Quem faz essa análise é por meio de estudos específicos, né, de hidrodinâmica. E esses estudos específicos de hidrodinâmica, eles vão envolver modelagem de ondas, análise de forças hidrodinâmicas, né, que vão atuar ali sobre a estrutura, como os moles, os cais. E, além disso, também são estudos de resistência estrutural dos materiais. Então, a batimetria ela pode complementar esses estudos, né, fornecendo ali informações sobre a profundidade e o relevo submerso. Mas sua principal função não é avaliar diretamente a influência das ondas na resistência estrutural. Por isso que esse item está errado, tá bom? Aqui nós temos a justificativa, item errado. É uma técnica utilizada para medir e fornece informações sobre a topografia do mar, rios, lagos e reservatórios, tá bom? Quarta questão diz o seguinte: os desenhos do projeto de cais portuários devem incluir levantamento planimétrico do terreno, batimetria da área de influência, projeto de estacas subaquáticas e projeto de estruturas de concreto dos atacadores de navio de grande calado. Os desenhos do projeto de cais portuários devem incluir levantamentos planimétrico do terreno, batimetria da área de influência, projeto de estacas subaquáticas e projeto de estruturas de concreto do atracadores de navio. Vocês acham que essa questão está certa ou está errada, gente? Olha, essa alternativa aqui, ela é uma alternativa certa, tá bom? Por quê? Eu vou explicar para vocês. É, o desenvolvimento de projetos, né, de cais portuários, especialmente para atracadores de navios de grande calado, eles vão envolver uma série de estudos, uma série de levantamentos que são essenciais ali para garantir a segurança, né, na funcionalidade e viabilidade técnica. Os elementos que são mencionados aqui na questão, eles são realmente necessários. Ou seja, o levantamento planimétrico do terreno, por exemplo, ele vai ser fundamental ali para identificar as características topográficas, né? E além dessas características topográficas, tem também as características altimétricas da área ali terrestre, adjacente ao porto, e que vão ser ali aonde as estruturas terrestres dos cais elas são implantadas. A batimetria da área de influência, até coloquei aqui para vocês um asterisco, ela vai fornecer informações sobre o relevo submerso, sobre as profundidades da área portuária, vai permitir avaliar a adequação do local para receber navios de grande calado e planejar, né, eventuais dragagens. Nós falamos sobre dragagens também na aula passada. Então, quando a gente fala de projetos de estacas subaquáticas, que tem aqui também, projetos de estacas subaquáticas, gente, elas vão ser ali essenciais para garantir a estabilidade da estrutura, já que os cais eles vão precisar ser ancorados, né, de forma segura no fundo do submerso. Então, as estacas elas precisam suportar as cargas, né, que serão transferidas pela estrutura do cais. E os projetos de estrutura de concreto dos atracadouros, o que que acontece? Esse sistema ele vai se tratar ali, ele trata-se do planejamento das estruturas que vão receber as embarcações. E esse projeto de estruturas, ele considera a resistência às cargas estáticas, a resistência às cargas dinâmicas, né? Como ali as forças que são exercidas pelas ondas, correntes e pelo atracamento dos navios. Então, o item ele está correto, porque todos os aspectos que são listados aí
Eles fazem parte dos elementos considerados em projetos de cais portuários, tá bom? A gente tem que o item está correto. Desenvolvimento de projetos de cais portuários, especialmente para atracadores de grande calado, envolve uma série de estudos e levantamentos essenciais para garantir a segurança, funcionalidade e a viabilidade técnica, certo? Quinta questão, gente. Com relação aos elementos que fornecem dados para a análise de uma vertente, julgue os itens a seguir. Para os estudos morfodinâmicos, são essenciais as seguintes variáveis morfométricas: altitude, amplitude, comprimento de rampa, declividade e batimetria. Vocês acham aí que esse item está correto? Esse item está errado? Lembrando que é para análise de uma vertente, né? O que é que vocês acham? Hum? Está errado? Está incorreto? Hum? Hum? Vocês sabem o que é uma vertente, né? Vou até colocar aqui, ó. Vertente é uma. Vertente, eu vou falar de uma forma bem simples mesmo, né? Vertente, ela vai ser ali uma superfície que vai ser inclinada e vai permitir o escoamento da água, tá bom? Basicamente é isso. Vou até colocar aqui, ó. Vertente. Superfície. Superfície inclinada que permite o escoamento de água. E os estudos morfodinâmicos, né, para análise de uma vertente, eles vão incluir o que, gente? O que é um estudo morfodinâmico? O estudo morfodinâmico ele vai analisar ali os processos que estão relacionados à forma dinâmica das vertentes, né? Como erosão, sedimentação, escorregamentos. Até pode colocar aqui, ó. Estudos morfodinâmicos analisam os processos relacionados à forma e dinâmica das vertentes, como erosão, sedimentação e escorregamento. Vocês acham que todos esses itens estão envolvidos nesse estudo morfodinâmico? Bom, esse item aqui, essa questão, ela está errada. Vou explicar para vocês o porquê. As variáveis morfométricas essenciais vão incluir a altitude, a amplitude, comprimento de rampa e declividade. Não inclui a batimetria, tá bom? E a altitude, quando a gente utiliza a altitude em estudos morfodinâmicos, quer dizer que ela refere-se ali, né, a, a importância para determinar a elevação do terreno em relação ao nível do mar. Amplitude, ela vai referir a diferença entre a altitude máxima e mínima da área e vai ser fundamental para avaliar a energia potencial da vertente. Comprimento de rampa, o comprimento da rampa ele vai medir a extensão horizontal da vertente, vai influenciar o fluxo de água e a dinâmica de processos erosivos. A declividade ela vai representar a inclinação do terreno. Ela vai ser essencial para entender a velocidade de escoamento superficial e o risco de movimentos da massa. A batimetria, gente,
No entanto, ela não vai ser, ela não é uma variável relacionada ao estudo de vertentes. Por quê? Porque especificamente a batimetria é o levantamento da profundidade do relevo submerso do corpo d'água. A análise de vertentes, por definição, ela ocorre em ambientes terrestres e não em ambientes submersos. Ó, análise de vertentes, vocês podem até colocar aqui, ó, ocorre em ambientes terrestres, não submersos. Então, por isso que esse item está errado, tá? A batimetria ela não é uma variável essencial ali para estudos morfodinâmicos, justamente porque ela estuda o relevo submerso da água, do corpo d'água, né? Não ali tem relacionamento com estudos terrestres, tá bom? Nós temos aqui a nossa justificativa. Nos estudos morfodinâmicos, as variáveis morfométricas essenciais incluem altitude, amplitude, comprimento de rampa e declividade, tá bom? Então, esse item está errado. Sexta questão. A contribuição da topografia para a engenharia civil é de fundamental importância, visto que é indispensável um conhecimento correto e preciso do terreno onde será implantada a futura obra. Vou pegar aqui o marca-texto. É indispensável para um conhecimento correto e preciso do terreno onde será implantada a futura obra. É utilizada em levantamentos hidrográficos, descolamento de grandes estruturas, locação de obras, terraplinagens e etc. Com base na aplicação da topografia na engenharia civil, julgue o item seguinte. O processo conhecido como batimetria permite medir a espessura da lâmina d'água por meio de sondas em diferentes pontos. E aí, vocês acham que esse item está certo ou está errado? Hum? Gente, esse item aqui ele está corretíssimo, tá bom? Porque a batimetria ela é um processo que vai envolver ali a medição da profundidade dos corpos de água e vai obter também informações sobre o relevo submerso, né? Topografia do leito, a gente pode até dizer. Então, esse levantamento, ele é realizado utilizando equipamentos. E um dos equipamentos que é utilizado são as ecossondas. As ecossondas, o que a ecossonda faz? Ela vai emitir pulsos sonoros para calcular a distância entre a superfície da água e o fundo submerso e vai determinar também a espessura da lâmina d'água em diferentes pontos. Esse método ele vai ser ali amplamente aplicado em projetos de engenharia relacionados a obras hidráulicas, obras portuárias, hidrelétricas, dragagem e monitoramento ambiental. Então, o item ele está corretíssimo porque ele descreve corretamente a função do processo aí da batimetria, tá bom? Isso, nosso item está certo. Né? Aqui nós temos uma justificativa, que é um processo que envolve a medição de profundidade do corpo d'água e a obtenção de informações sobre o relevo submerso. Esse levantamento é realizado utilizando equipamentos como ecossondas, tá bom? Questão de número 7 é uma questão aí de 2024, da banca CESP, da área hidrologia, tá bom? Itaipu, binacional, que diz o seguinte: a respeito dos aspectos-chave e desafios associados aos levantamentos batimétricos, assinale a opção correta. Ele quer ali a opção correta. Letra A. Bora ver aqui. Letra A. Levantamentos batimétricos
Então, simples procedimentos que envolvem apenas a utilização de GPS para determinar a profundidade do oceano e não requerem planejamento prévio ou consideração de fatores ambientais. Letra B. Os levantamentos batimétricos se limitam à coleta de dados biológicos marinhos por meio de técnicas como o mapeamento por satélite e a observação direta. Letra C. Levantamentos batimétricos são realizados apenas em oceanos e dependem principalmente de observações visuais e estimativas de profundidade feitas por mergulhadores experientes. Letra D. A batimetria é um processo que envolve a medição da profundidade e do contorno das superfícies submersas, utilizando-se métodos diretos e indiretos, e envolve enfrentar desafios como o controle do posicionamento planimétrico da embarcação. A principal técnica em levantamentos batimétricos é o uso de drones submarinos para mapeamento detalhado do leito marinho, sem necessidade de considerar o posicionamento planimétrico da embarcação. E aí, qual a alternativa que vocês acham que é a alternativa correta? Hum, 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 hum. Bora lá, gente. Vamos partir aqui da letra A. Levantamento batimétrico são simples procedimentos que envolvem apenas a utilização de GPS. E aí que a gente já pode até descartar, né? Não é essa a nossa alternativa. Por quê? Porque os levantamentos batimétricos, eles não são simples, nem dependem apenas de um GPS. Eles requerem, né, planejamento e considerações ambientais, como turbidez, como a vegetação. Então, quando ele diz que não requer planejamento prévio ou considerações de fatores ambientais, ele também invalida a questão, tá? Mesmo se você não soubesse que ele teria outros equipamentos para batimetria, quando diz que não requerem, quando ele fala que ele não requer planejamento prévio ou considerações de fatores ambientais, ele torna aí o item inválido. Portanto, a letra A não é a nossa alternativa. Letra B. Os levantamentos batimétricos se limitam à coleta de dados biológicos marinhos por meio de técnicas como mapeamento por satélite e observação direta. E aí? Também está incorreta a alternativa B. Por quê? Porque ele disse que a batimetria é limitada. E a batimetria ela não se limita à coleta de dados biológicos. O foco da batimetria é a medição da profundidade e o contorno submerso. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Letra C. Levantamentos batimétricos são realizados apenas em oceanos e dependem principalmente de observações visuais e estimativas de profundidade feitas por mergulhadores experientes. E aí, o que vocês acham? Mergulhadores experientes, imagina aí uma água, alta turbidez. Como é que esse mergulhador vai entrar lá dentro dessa água, gente? Sem nem saber o que é que tem lá no fundo. Se um mergulhador for entrar lá, por exemplo, querer fazer a batimetria do Rio Sena. Gente, o Rio Sena é poluído. Tem carrinho de supermercado, tem bicicleta, tem pneu, tem tudo enquanto lá dentro do Rio Sena. E aí ele vai entrar sem nem conhecer o leito? Não. Essa alternativa C também está incorreta. Por quê? Porque levantamentos batimétricos eles não são realizados apenas em oceanos, mas também em rios, lagos, reservatórios, e eles não dependem de observações visuais ou estimativas ali feitas por mergulhadores, tá bom? Então a letra C também está incorreta. Letra E.
A principal técnica em levantamento batimétrico é o uso de drones submarinos para mapear detalhadamente o leito marinho, sem necessidade de considerar o posicionamento planimétrico da embarcação. A letra E também está incorreta, tá bom? Por que que a letra E também está incorreta, gente? A letra E está incorreta porque o uso de drones submarinos é apenas uma das ferramentas disponíveis. E ainda assim, o posicionamento planimétrico, ele continua sendo uma etapa crucial. Então, quando ele diz que é sem necessidade de considerar o posicionamento, ele também invalida a nossa alternativa. Portanto, nos resta aqui a letra D. A letra D diz que a batimetria é o processo que envolve medição de profundidade, certíssimo, e de contorno das superfícies submersas, corretíssimo, perfeito. Utilizando-se métodos diretos e indiretos, nós falamos desses dois métodos, diretos e indiretos, na aula passada, e envolve enfrentar desafios como controle, posicionamento planimétrico da embarcação. Que questão formidável. Olha que alternativa formidável, gente. Tá perfeita. Aqui é o conceito, né, de batimetria. É basicamente isso aqui. É o conceito da batimetria, né? Um dos envolve ali técnicas diretas, envolve técnicas indiretas, né? Tem essa limitação em questões nós falamos, né, na nossa aula, tem essa questão do posicionamento da embarcação. Então, nós temos a letra D como a nossa resposta, porque a batimetria, ela vai ser esse processo de medição da profundidade do contorno da superfície submersa. Ela vai envolver os métodos diretos, né, como medição pontuais. Ela envolve métodos indiretos, como o uso de ecossondas, o lidar batimétrico. E durante esse levantamento batimétrico, vai ser essencial controlar o posicionamento planimétrico da embarcação. Por quê? Porque vai garantir a precisão na coleta de dados. Esse controle ali de posicionamento, ele vai ser feito com o sistema do GNSS, né? Com sistemas integrados ao GNSS, que vão fornecer as coordenadas geográficas precisas para correlacionar as profundidades medidas com suas localizações exatas. Portanto, letra D é nossa alternativa. Como eu havia falado, ó, letra D é a nossa alternativa. E a questão trouxe a justificativa, que é o processo de medição da profundidade e do contorno das superfícies submersas. Envolve métodos diretos, métodos indiretos, né? Durante o levantamento batimétrico é essencial controlar o posicionamento planimétrico para garantir a precisão da coleta de dados, tá bom? Questão de número 8 diz o seguinte: os principais fatores da execução dos levantamentos batimétricos incluem: letra A, uso de equipamentos de mergulhos avançados, a definição das rotas de navegação com base em padrões climáticos e a relação de observações biológicas subaquáticas. Letra B, a definição das linhas de sondagem, incluindo espaçamento entre elas e a orientação, a escolha do método de sondagem e a clara definição dos datas horizontais e verticais. Letra C, uso de tecnologia de satélite para mapeamento, a determinação da profundidade com base em estimativas visuais e a análise da biodiversidade marinha local. Letra D, a implementação de uma estratégia de mapeamento exclusivamente aérea, utilização de dados históricos de marés e o foco da detecção de recursos minerais subaquáticos, a escolha de veículos autônomos subaquáticos para todas as sondagens, a definição do tipo de água, salgada ou doce e análise detalhada da química da água.
Qual alternativa vocês marcariam como correta, né? Porque ele está perguntando aqui os principais fatores da execução do levantamento batimétrico vão incluir o quê? O que vocês marcariam aí nessa alternativa? Bora lá. Vamos começar aqui de baixo para cima? Bora lá. A letra E diz que é a escolha de veículos autônomos subaquáticos para todas as sondagens. A definição do tipo de água, se é água salgada ou doce, e a análise detalhada da química da água. A letra E a gente já sabe que está incorreta, porque, embora os veículos autônomos subaquáticos eles possam ser usados, a escolha do método de sondagem ela não é limitada a essa tecnologia, né? E o foco principal está na medição da profundidade, não na química da água. Então, o item está errado, tá bom? Incorreto. Letra D. A implementação de uso de uma estratégia de mapeamento exclusivamente aéreo, a utilização de dados históricos de marés e o foco na detecção de recursos minerais subaquáticos. Gente, a batimetria ela tem a ver com detecção de recursos minerais subaquáticos? A letra D ela também está incorreta. Por quê? Porque a estratégia de mapeamento exclusivamente aéreo não é adequado para levantamentos batimétricos. Por quê? Porque levantamentos batimétricos, eles são o quê? Submersos e vão exigir sondagens subaquáticas. O foco na detecção de recursos minerais subaquáticos não é o objetivo principal do levantamento batimétrico. O objetivo principal do levantamento batimétrico está na medição de profundidade, tá bom? Vamos aqui para a letra A. O uso de equipamentos de mergulhos avançados, a definição das rotas de navegação com base em padrões climáticos e a realização de observâncias biológicas subaquáticas. O que vocês acham? Também está incorreta a letra A. Por que a letra A também está incorreta? Porque o uso de equipamentos de mergulho e observações biológicas, elas não são fatores principais para o levantamento batimétrico, que se concentra, o levantamento batimétrico, ele se concentra ali na medição de profundidade e contorno submerso. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B. A definição das linhas de sondagem, incluindo o espaçamento entre elas e a orientação, a escolha de método de sondagem e a clara definição dos datas horizontais e verticais. A letra B é a nossa resposta. Eu vou explicar para vocês por que a letra B é a resposta. A letra B é a nossa resposta porque os principais fatores para a execução, né, do levantamento batimétrico, eles vão envolver o planejamento, vão envolver ali a definição de detalhes técnicos, né, para assegurar a precisão, para assegurar a eficiência dos dados coletados. E isso vai incluir a definição das linhas de sondagem, né, com um espaçamento adequado entre elas. Vai incluir também a orientação das linhas, a escolha do método de sondagem, a definição clara dos dados horizontais e verticais, para garantir ali, que a profundidade seja corretamente associada às coordenadas espaciais precisas. E esses elementos eles são essenciais ali para o levantamento batimétrico bem sucedido. Vamos ver por que a letra C não é a nossa alternativa. A letra C ela não é a nossa alternativa porque a tecnologia de satélite, como ela diz aqui, ó, que é o uso de tecnologia de satélite, ela não é usada para determinar profundidades diretamente. E as estimativas visuais, elas não são um método confiável em levantamento batimétrico. E a análise da biodiversidade também não é o foco primário, né? Não vai ser um foco principal ali da batimetria. Portanto, a gente fica aí com uma alternativa mais adequada, que é a nossa letra B,
que é a definição das linhas de sondagem, incluindo espaçamento entre elas, e a orientação da escolha do método de sondagem e a clara definição das, e a clara definição das datas horizontais e verticais, tá bom? Portanto, letra B é a nossa alternativa, que nós temos a justificativa, como eu havia conversado com vocês, que vai ser aí os principais fatores para execução, envolve planejamento, definição de detalhes técnicos que assegurem a precisão e a eficiência da coleta de dados, tá bom? Questão 9. Durante um levantamento batimétrico no interior do estuário, um oceanógrafo enfrenta dificuldades com o posicionamento da embarcação devido à complexidade da região. Qual dos seguintes sistemas de posicionamento oferece a maior precisão, especialmente em ambientes próximos a costas? Letra A, GPS. Letra B, DGPS. Letra C, RTK. Letra D, sistemas de posicionamento por triangulação visual. Letra E, utilização de marcos terrestres para referenciação de posição. Vocês marcariam qual alternativa? Não é o GPS, tá? Porque o GPS, embora ele seja o padrão, embora ele seja preciso, mas a sua precisão ela é limitada a cerca de 5 a 10 metros, o que não é suficiente para garantir ali a precisão necessária em levantamentos batimétricos em áreas complexas, né, como os estuários. Então, pode até aqui, ó, botar aqui, é limitada de 5 a 10 metros, tá bom? É o DGPS, Differential Global Position System. Também não. Por quê? O DGPS, gente, é uma melhoria em relação ao GPS. Digamos que é a versão atualizada do GPS convencional, né? Porque porque ele vai usar correções, né, de estações de referência, mas ainda não oferece a precisão de centímetros, né? Que pode até ter essa diferença em relação ao GPS, tá bom? É o sistema de posicionamento por triangulação visual? Também não. Por que que não é? Porque esse método ele é impreciso, né, em ambientes como estuários, porque a visibilidade e as referências visuais são limitadas. Então, não é o sistema de posicionamento por triangulação visual. E nem tampouco a utilização de marcos terrestres para referência de posição. Embora esse método ele seja útil em algumas situações, ele é inadequado para ambientes submersos, né? Ou até mesmo para medições precisas de profundidade em tempo real, como um levantamento batimétrico. Portanto, a gente fica aí com a nossa alternativa letra C, o RTK, que é o Real Time Kinematic. Kinematic. O que esse sisteminha, esse aparelho faz? O RTK, gente, ele vai oferecer uma maior precisão em ambientes próximos à costa, como no caso de levantamentos batimétricos em estuários. O RTK, ele é basicamente um sistema de posicionamento. Ele vai utilizar correções em tempo real a partir de estações de base e também vai ser capaz ali de fornecer dados de posicionamento com uma precisão de até centímetros, né? O que é essencial para obter resultados precisos em áreas de difícil acesso. Então, nos ambientes estuários, a interferência e a movimentação de embarcação podem dificultar o posicionamento, por isso que utiliza o RTK, justamente porque ele também dá uma precisão
em centímetros, de até centímetros, tá bom? Então, é muito importante o RTK. A gente tem aqui a justificativa, que é o sistema do RTK, ele vai oferecer a maior posição em ambientes próximos à costa, como no caso de levantamentos batimétricos em estuários. Décima questão, vai falar um pouquinho aí do ADCP. O ADCP é um equipamento acústico de medições de vazão que utiliza o efeito Doppler, observado na frequência de onda qualquer, resultante do movimento relativo entre a fonte e o observador. Leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta sobre o ADCP. Temos aqui o ADCP opera transmitindo pulsos sonoros de frequência fixa, podendo ser empregado na realização de levantamentos batimétricos por permitir a medição da água em diferentes verticais. 6 peixes são utilizados para a coleta de profundidade de modo independente. A profundidade utilizada é determinada por meio de soma das profundidades medidas de cada feixe acústico inclinado com a perpendicular. Aqui a desvantagem do ADCP é que ele não permite estimar a carga sedimentar que ocorre em uma região submersa. Estão corretas apenas a alternativa 1, alternativa 2, 1 e 2, 2 e 3. O que vocês acham aí? Qual alternativa está correta? Bora lá. Vamos de cima para baixo, tá bom? E começando na alternativa 3. A desvantagem do ADCP é que ela não permite estimar a carga sedimentar que ocorre em uma região submersa. Essa alternativa aqui ela está errada, tá bom? Por quê? Porque o ADCP ele não é projetado para estimar a carga sedimentar. Embora o ADCP ele meça ali a velocidade do fluxo de água e seja útil, né, para atender as correntes e a dinâmica das águas, ele não é um equipamento adequado para medir ou estimar a quantidade de sedimentos em suspensão. Por isso, a gente não usa o ADCP. Para isso, a gente vai usar outros tipos de equipamentos, né, como amostradores de sedimentos. Então, a alternativa 3 está incorreta. Logo, a gente já consegue eliminar a letra D. Por quê? Porque a D diz que a 3 está correta e a gente sabe que não está correta, tá bom? A alternativa 2 diz o seguinte: 6 feixes são utilizados para a coleta das profundidades de modo independente. A profundidade utilizada é determinada por meio da soma das profundidades medidas de cada feixe acústico, inclinado com a perpendicular. E aí, certo ou errado? Está errada também, alternativa 2. Por quê? O ADCP ele vai utilizar feixes acústicos inclinados para medir ali a velocidade da corrente. E a partir disso, ele vai estimar a profundidade de vazão. No entanto, ele não é utilizado dessa forma para a coleta das profundidades. Os feixes, eles não são somados diretamente para determinar a profundidade, mas eles medem ali a velocidade, medem a direção das correntes em direção às profundidades e pontos. Então, esse item está errado. Voltando aqui, a gente já consegue eliminar a 2, né, a letra C, e a letra B. Olha, letra A, nossa resposta, será? Bora ver aqui a nossa alternativa 1. Diz o seguinte, o ADCP opera transmitindo pulsos sonoros de frequência fixa, podendo ser empregado na realização de levantamentos batimétricos por permitir a medição da água em diferentes verticais. Tá corretíssimo, tá? O item 1, porque o ADCP ele realmente utiliza pulsos sonoros, né, de frequência fixa, e ele pode ser empregado em levantamentos batimétricos. Ele mede também a profundidade em
várias verticais ao transmitir pulsos acústicos e analisar o retorno desses sinais, o que permite medir ali o perfil de profundidade ao longo de uma área, tá bom? Logo, a alternativa A está correta, certo? Então é isso. Nossa aula fica por aqui. Trouxe aí 10 questões de concurso. Espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento com essas questões. E se você gostou, não esquece de se inscrever, deixe seu joinha aqui embaixo, compartilhe com os amigos que estão estudando para concurso e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.